Você já se perguntou quem você realmente é em Cristo? Não o que o mundo diz, não o que a dor moldou, mas o que o próprio Deus escreveu sobre você antes de nascer? No livro de Efésios, há um mapa espiritual escondido, 7 lições que revelam a verdadeira identidade do cristão e o poder que o inimigo teme que você descubra. Hoje você vai entender por que se sente constantemente em guerra, porque a dúvida sobre quem você é nunca te abandona, e como vestir a armadura de Deus não é apenas uma metáfora, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. Se você sempre sentiu que nasceu para algo maior, mas nunca soube exatamente o que, este é o momento em que tudo começa a fazer sentido. Paulo escreveu a carta aos Efésios preso, mas sua alma estava livre. Ele não falava com servos fracos, mas com guerreiros adormecidos. E é isso que muitos não percebem. Efésios não é apenas uma carta, é um treinamento de batalha. Ele ensina como resistir às mentiras que o mundo tenta colar em você e como vestir, peça por peça, a armadura que te torna invencível no espírito. O apóstolo revela que antes de lutar contra o inimigo, é preciso lembrar quem você é, porque quem esquece sua identidade perde a guerra antes de começar. A primeira lição é simples, mas poderosa. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 declara que Deus te viu antes de existir o tempo. Isso significa que você não é fruto do acaso, mas parte de um plano eterno. O inimigo tenta distorcer essa verdade porque ele sabe que quando você entende que foi escolhido, o medo perde o poder. Não há rejeição humana que possa anular uma escolha divina. Você foi separado não por mérito, mas por propósito. E é esse propósito que o inferno tenta apagar todos os dias. A segunda lição revela o que essa escolha te concede: redenção e autoridade. Efésios 1:7 afirma que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Isso não é apenas perdão, é restauração da autoridade perdida. O sangue te reposiciona espiritualmente, devolve o direito de falar com Deus sem intermediários e de resistir ao mal com poder. Quando você entende isso, a vergonha cessa e a voz se levanta. Porque quem é redimido não vive se justificando, vive se levantando. Mas há algo que poucos percebem. Efésios não foi escrito para te confortar, mas para te despertar. É uma carta de guerra disfarçada de amor. Paulo sabia que o maior campo de batalha não é o inferno, é a mente. Por isso, a primeira armadura que ele descreve é o cinturão da verdade. A verdade sobre quem você é o que mantém toda a armadura firme. E é sobre isso que vamos falar agora. Como a mentira que você acredita sobre si mesmo é o primeiro ataque do inimigo. A terceira lição de Efésios é um divisor de águas. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Isso significa que espiritualmente você já venceu, mesmo que a batalha ainda pareça estar acontecendo. O inimigo quer que você olhe para baixo, para o caos, para as circunstâncias, mas Deus quer que você veja do alto, da perspectiva da vitória. Estar assentado com Cristo é viver consciente de que nada acontece fora do controle divino. Quando você entende sua posição, o medo perde o trono dentro de você. A quarta lição revela o poder da graça, e não apenas como um favor imerecido, mas como um estado de existência. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça é o ambiente onde sua nova identidade floresce. Você não precisa mais provar valor, você já tem valor. O inferno tenta te fazer lutar por aceitação quando Deus já te colocou em posição de filho. A graça não é licença para pecar, é força para permanecer de pé quando o pecado tenta te derrubar. Essas duas verdades, estar assentado com Cristo e viver pela graça, formam a base da armadura espiritual, porque a guerra não é vencida pela força, mas pela posição. Quando o inimigo tenta te derrubar, ele não ataca o corpo, ele ataca a consciência da tua posição. Ele quer que você se sinta indigno, esquecido, distante. Mas cada vez que você declara, eu sou filho, o inferno perde poder sobre tua mente, porque só quem sabe quem é,
pode resistir. Paulo sabia que o maior engano do inimigo é fazer o crente viver como escravo dentro de uma casa de herdeiros. E por isso, ele ensina que tudo muda quando você veste o capacete da salvação. Não como um símbolo, mas como proteção mental. Esse capacete não impede ataques, ele impede mentiras de se tornarem verdades. A salvação é a lembrança constante de que você não luta para ser aceito. Você luta porque já foi aceito. E agora, antes de continuarmos, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu sei quem sou em Cristo. Essa declaração não é só engajamento, é profecia. Quando você escreve, você afirma sua posição. E o inimigo odeia quando um filho de Deus lembra quem é. A quinta lição de Efésios é um segredo que poucos vivem na prática. Você é templo do Espírito Santo e manifestação da sabedoria de Deus na terra. Em Efésios 3:10, Paulo afirma que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida por meio da igreja. Isso significa que a forma como você vive, reage, perdoa e permanece é um sermão vivo que o mundo espiritual observa. O inimigo tenta te fazer crer que é pequeno, mas o céu te vê como vitrine da glória divina. Quando você entende isso, até o silêncio se torna estratégia e até a dor se torna testemunho. Ser templo do Espírito é carregar o poder de Deus em estado permanente. É caminhar por lugares escuros e iluminar sem perceber. É ser lembrança viva de que o reino de Deus não é um local distante, mas uma presença constante. E é por isso que as trevas se incomodam tanto com você, porque a luz que carrega denuncia a mentira que elas sustentam. Quando o Espírito habita, o inferno recua, não por medo de você, mas por medo de quem vive em você. Paulo sabia que o cristão que entende sua identidade se torna perigoso. Ele deixa de depender de estímulos externos para se manter firme e passa a guerrear em silêncio. O Espírito em você é a senha da vitória, mas também o motivo da perseguição. É por isso que o ataque espiritual se intensifica quando você começa a crescer espiritualmente. O inimigo não desperdiça energia com quem dorme. Ele ataca quem está despertando. Se as lutas aumentaram, é porque o céu está ampliando sua influência. A sexta lição é sobre andar em unidade, revelada em Efésios 4. Paulo diz que há um só corpo e um só espírito. Isso significa que sua força espiritual não é individual, mas coletiva. A armadura de Deus foi feita para guerreiros que marcham lado a lado. O isolamento é a armadilha mais sutil do inimigo, porque ele sabe que sozinho você se cansa mais rápido. A unidade não é sobre pensar igual, é sobre lutar juntos. A comunhão é o escudo invisível que o inferno teme, e é aqui que muitos falham. Confundem independência com liberdade. Mas o reino de Deus é corpo, e cada parte precisa da outra. Quando você se desconecta do corpo, se torna alvo fácil. O inimigo sabe disso e cria ofensas, mal-entendidos e divisões para te afastar da comunhão. É por isso que Paulo, ao falar da armadura, termina com uma ordem: orai em todo tempo. A oração é o laço que mantém o exército unido. E no próximo ponto, você vai descobrir o motivo oculto por trás dos ataques mais intensos. Algo que muda completamente a forma como você enxerga suas batalhas. A sétima lição é a que resume todas as outras. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Essa não é uma sugestão, é uma convocação. Paulo sabia que sem força espiritual, até o soldado mais fiel cai. Fortalecer-se no Senhor é lembrar diariamente que a vitória não depende da sua performance, mas da presença. Você não vence orando muito, você vence orando conectado. A armadura é eficaz apenas em quem permanece em comunhão com a fonte. Efésios 6 descreve a armadura de Deus, e cada peça tem uma função precisa. O cinturão da verdade sustenta a integridade. A couraça da justiça protege o coração. Os calçados do Evangelho te mantêm em movimento. O escudo da fé apaga os dardos da dúvida. O capacete da salvação guarda a mente.
E a espada do Espírito, que é a palavra, define o desfecho da guerra. Mas há um detalhe que muitos ignoram. A armadura não cobre as costas, porque quem está em Cristo nunca recua. Paulo conclui essa mensagem com uma chave espiritual. A guerra não é contra pessoas, mas contra forças invisíveis. Quando você entende isso, deixa de reagir com raiva e começa a agir com discernimento. O inimigo quer que você perca tempo lutando contra o que vê, enquanto ele opera no que você não enxerga. A maturidade espiritual começa quando você para de lutar contra pessoas e começa a lutar contra mentiras. Essa é a razão pela qual Efésios é tão poderoso. Ele revela que a verdadeira batalha é interior. Antes de vencer o mal fora, é preciso vencer o medo dentro. A armadura não é apenas proteção, é identidade. Cada peça representa uma parte de quem você é em Cristo. E quando todas estão ajustadas, o inimigo não encontra brecha. Mas há algo que Paulo não escreveu diretamente e que está implícito em toda a carta. A armadura não serve apenas para resistir, serve para avançar. Porque o propósito de Deus não é te manter sobrevivendo, é te fazer conquistar. A verdadeira vitória não é apenas se defender do mal, mas transformar o território que antes te oprimia. E no próximo ponto, você vai descobrir o segredo que transforma cada ferida em autoridade espiritual. A chave que Paulo deixou escondida nas entrelinhas da carta aos Efésios. Há uma verdade espiritual que muda tudo. A armadura não funciona em corações divididos. Paulo ensina em Efésios 4:23 que é preciso renovar o espírito do entendimento. Isso significa que não basta vestir a armadura, é preciso alinhar a mente à nova identidade. O capacete da salvação protege apenas pensamentos que concordam com Deus. Se a sua mente ainda acredita nas mentiras antigas, nenhuma couraça impedirá o desânimo. A guerra começa no que você pensa. Por isso, todo soldado do reino precisa vigiar não apenas o que sente, mas o que alimenta dentro da mente. A renovação da mente não é um evento, é um processo. Todos os dias, o inimigo tenta semear dúvidas, comparações e culpa. Ele sabe que a fé é alimentada pelo foco, e se conseguir te distrair, te desarma. Paulo sabia que um cristão distraído é um cristão vulnerável. Por isso, a espada do Espírito é a palavra. Ela corta a confusão e devolve clareza. A cada mentira do inimigo, há uma verdade em Efésios capaz de anulá-la. Quando o inimigo disser, você é indigno, responda, fui escolhido antes da fundação do mundo. Quando ele sussurrar, você perdeu, declare, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Efésios nos ensina que a batalha não é para os fortes, mas para os convictos. É a convicção que sustenta o guerreiro quando as emoções falham. E é nesse ponto que muitos caem, porque confundem fé com sentimento. Mas a fé é decisão, é manter-se de pé mesmo quando a alma quer desistir. O inferno não teme lágrimas, ele teme determinação. Quando você escolhe continuar crendo, mesmo sem ver, o inimigo entende que perdeu. Paulo insiste em algo que poucos percebem. A luta não é para ser temida, mas para ser entendida. Ele não quer crentes assustados, quer crentes lúcidos. Quando você entende a dinâmica da guerra, o medo perde o poder. Porque o inimigo só domina o que é desconhecido. Conhecimento espiritual é libertação. Cada versículo de Efésios é uma peça de mapa que revela onde estão as armadilhas do inimigo e como escapar delas. E é por isso que essa carta é tão necessária hoje. Vivemos em uma era de distrações espirituais, de ruído, de fé superficial. Mas Efésios chama você de volta à essência. Saber quem é, saber quem te enviou e saber por que luta. E se você entender o que vem a seguir, vai enxergar algo que Paulo escreveu nas entrelinhas. Uma revelação sobre a verdadeira função da guerra espiritual e por que Deus a permite na vida de quem Ele ama. A guerra espiritual, segundo Efésios, não é apenas defesa, é maturidade sendo forjada.
Paulo diz em Efésios 4,15 que devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Cada ataque, cada resistência, cada aparente atraso é uma aula de amadurecimento espiritual. Deus não te coloca na batalha para te punir, mas para te preparar. O treinamento de um soldado não é feito em jardins, mas em campos de guerra. A dor é o ginásio da fé, e o que hoje te cansa, amanhã se tornará força. O amadurecimento é a etapa que separa os servos dos guerreiros. Servos pedem livramento, guerreiros pedem direção. Servos querem que Deus tire o peso, guerreiros pedem ombros mais fortes. A maturidade espiritual começa quando você para de pedir para sair da luta e começa a pedir para aprender com ela. Paulo sabia que o crescimento dói, mas também sabia que a dor é o idioma com que Deus fala ao guerreiro que ele confia. Efésios também revela que a verdadeira vitória não é a ausência de lutas, mas paz no meio delas. No capítulo 6, os calçados do Evangelho representam a paz que mantém o soldado em movimento, mesmo em terreno hostil. É uma paz ativa, não passiva. É caminhar sobre espinhos e ainda assim continuar marchando. O inimigo tenta te paralisar com caos, mas quando você continua em paz, ele perde o controle. Porque a paz é a evidência de que você está sendo guiado por dentro e não abalado por fora. Mas há um segredo escondido nesse ponto. A paz é fruto de confiança, e a confiança só nasce no campo de batalha. É por isso que Deus permite certas guerras, porque apenas nelas você descobre o quanto confia nele. O guerreiro de fé não é o que nunca sente medo, é o que aprende a não obedecer a ele. Cada batalha revela o quanto você depende de Deus e o quanto o inimigo depende do seu medo. E há algo ainda mais profundo que poucos entendem. Existe uma razão divina para os ataques mais intensos. Há um tipo de luta que só acontece quando o céu está prestes a promover alguém espiritualmente. E é sobre isso que você vai entender a seguir. O momento exato em que a guerra espiritual se torna sinal de avanço e não de derrota. Paulo sabia que as maiores batalhas espirituais acontecem logo antes de uma grande revelação. É por isso que ele alerta em Efésios 6,13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau não é o dia do castigo, é o dia do teste. É quando o inimigo tenta te convencer de que Deus se calou, quando o cansaço tenta te fazer parar. Esse é o ponto exato em que muitos desistem. Não porque estão perdendo, mas porque estão prestes a vencer. O inferno ataca mais forte quando percebe que o céu está prestes a agir. Todo cristão que decide crescer espiritualmente passa por essa fase, o silêncio de Deus. E é nesse silêncio que o inimigo grita mais alto. Ele quer te fazer acreditar que a ausência de respostas é sinal de abandono, quando na verdade é um convite à confiança. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Ele se cala para que você aprenda a ouvir o que não é dito. Porque a maturidade espiritual começa quando você discerne o que Deus comunica nas pausas. Efésios ensina que a resistência é uma das expressões mais puras da fé. Resistir é continuar crendo mesmo quando o corpo quer parar, mesmo quando a alma pede explicações. O inferno se desespera quando percebe que, apesar da dor, você continua. Porque a resistência não é uma postura passiva, é uma declaração de guerra. É dizer com atitudes, eu não vou recuar. E cada vez que você decide permanecer, você enfraquece uma fortaleza espiritual inimiga. Paulo sabia que não há armadura perfeita se o coração estiver desanimado. Por isso, ele encerra dizendo, orai em todo o tempo. A oração é o fôlego do guerreiro. É ela que renova o espírito quando as circunstâncias esgotam a carne. Orar é respirar o ar do céu em meio ao sufoco da terra. Quando o inimigo tenta te calar, é porque sabe que sua oração move coisas que ele não pode controlar. E cada vez que você ora, uma parte do inferno desaba. Por isso, se você está enfrentando o silêncio, o peso, o cansaço, entenda. Você não está sendo esquecido, está sendo forjado.
O ouro só se purifica no fogo, e o fogo que hoje queima é o mesmo que amanhã vai brilhar. No próximo ponto você vai entender por que Deus permite que certas guerras durem mais do que o esperado e o que Ele está construindo dentro de você durante esse tempo. Há algo poderoso em Efésios que passa despercebido pela maioria. Deus não apenas te equipa para resistir, Ele te transforma durante a guerra. A armadura não é uma proteção externa, é um processo interno. Enquanto o inimigo tenta destruir, Deus usa o mesmo ataque para te moldar. Ele transforma cada golpe em crescimento, cada lágrima em sabedoria, cada perda em autoridade espiritual. O inimigo pensa que está te atrasando, mas na verdade está te treinando para a próxima fase. Efésios mostra que o propósito de Deus é formar soldados experientes e não apenas sobreviventes emocionais. Por isso, as batalhas não são castigos, são aulas. Deus usa o inimigo como ferramenta pedagógica. Ele aperta para revelar o que precisa ser fortalecido. Paulo aprendeu isso na prisão. O lugar que parecia fim se tornou campo de revelação. O cárcere não impediu a mensagem, apenas a concentrou. E é isso que Deus faz com você. Fecha portas para abrir discernimento. Muitos pedem libertação, mas Deus oferece transformação. Porque libertar sem transformar é condenar alguém a cair de novo. O Senhor permite o processo até que a tua estrutura seja capaz de sustentar o propósito. E quando isso acontece, o inimigo percebe que o que te feriu agora te fortalece. É nesse ponto que a guerra muda de sentido. O ataque deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma confirmação. Efésios ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é justamente isso que o inimigo não entende. Ele ataca suas fraquezas esperando encontrar rachaduras, mas descobre que ali Deus está edificando muralhas. A fraqueza é o local onde a graça se manifesta. O inferno teme os fracos que oram, porque eles atraem uma força que não é humana. Cada vez que você se ajoelha cansado, uma nova unção te reveste. E há algo profundo que Paulo deixa nas entrelinhas. A guerra espiritual nunca é apenas sobre você. Cada vez que você vence algo, alguém que te observa ganha esperança. Deus transforma tua resistência em semente. O inferno tenta te calar porque sabe que tua vitória vai inspirar outros a se levantarem. E é sobre isso que você vai entender a seguir. O segredo de como a tua batalha pessoal se torna libertação coletiva. Há algo poderoso que Efésios revela, mas que muitos ignoram. O propósito pessoal sempre está ligado ao coletivo. Deus nunca te fortalece apenas para o teu bem, mas para que você se torne abrigo para outros. É por isso que, após descrever a armadura, Paulo pede intercessão. Orem também por mim, para que eu anuncie corajosamente o mistério do Evangelho. Efésios 6:19. Ele sabia que a armadura não termina em si mesma. Ela prepara o guerreiro para servir. A vitória individual só se completa quando liberta outros da mesma prisão que um dia te cercou. A identidade em Cristo não é uma etiqueta espiritual, é uma missão. Saber quem você é o primeiro passo. Viver como quem você é o segundo. Efésios revela que a verdadeira maturidade é quando você passa de buscador a mensageiro. Quando o que Deus fez em você começa a se multiplicar em quem te ouve. O inferno teme essa transição, porque ela transforma feridos em libertadores. O que antes te derrubava se torna tua ferramenta de cura. E é por isso que o inimigo insiste em atacar o teu senso de propósito. Ele não teme a tua oração ocasional. Ele teme o dia em que você entende que foi chamado para libertar outros. Quando um filho de Deus entende sua função no reino, o inferno perde terreno. A guerra espiritual se torna o campo onde o reino avança. É ali que o soldado deixa de reagir e passa a atacar, não com ódio, mas com luz, com palavra, com fé. Efésios nos ensina que a autoridade espiritual não é conquistada por status, mas por obediência. É a obediência silenciosa, diária, que constrói a força interior.
O inimigo se desespera com o cristão obediente, porque ele não pode prever os passos de quem anda guiado pelo Espírito. Cada vez que você diz sim a Deus, algo no mundo espiritual se move. E quanto mais você obedece, mais a armadura se ajusta, até que ela se torne parte de quem você é. Mas há algo mais profundo que Paulo insinua. A armadura não é apenas para dias maus, é para toda a jornada. Ela te acompanha até o último suspiro, porque o verdadeiro guerreiro não vive esperando a guerra acabar. Ele aprende a caminhar em paz dentro dela. E é justamente sobre essa paz, que nasce no campo de batalha, que vamos falar agora. O estado de espírito que o inimigo jamais poderá destruir. Efésios 6,18 encerra a carta com uma revelação que muitos leem rápido demais. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Essa é a 7ª e última lição. Viver em estado de oração. Não se trata de repetir palavras, mas de permanecer em sintonia constante com o Espírito. É isso que faz o guerreiro permanecer em pé. A oração é o oxigênio da armadura. Sem ela, tudo enferruja. É através dela que o capacete se mantém firme, que o escudo continua levantado e que a espada continua afiada. Orar no Espírito é orar além das palavras. É sentir a direção de Deus antes mesmo de pedir. É perceber o perigo antes que ele se manifeste. É estar tão conectado que nenhuma cilada te surpreende. Essa conexão não é privilégio de alguns, é um direito de todos os filhos. Quando você vive em estado de oração, o inferno não encontra brecha. Porque a comunhão é o campo onde as setas do inimigo perdem força. Paulo queria que entendêssemos algo fundamental. A armadura é eficaz apenas em quem permanece em comunhão. A guerra espiritual é vencida não pela força, mas pela constância. Não é quem ora mais alto, mas quem ora mais tempo. A fidelidade é o som que o inferno mais teme. Quando ele percebe que você ora mesmo cansado, mesmo em lágrimas, ele entende que perdeu o controle. Porque quem se conecta com o Espírito se torna inabalável. O verdadeiro poder da armadura está em não ser retirada nunca. Muitos colocam e tiram conforme o dia, mas o guerreiro maduro entende. Ela faz parte do seu ser. O capacete não é só proteção, é mentalidade. O escudo não é só defesa, é confiança. A espada não é só arma, é palavra viva. Quando essas peças se tornam parte da tua identidade, o inimigo já não luta contra um homem, luta contra alguém que carrega o próprio Cristo dentro de si. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir um gesto simples, mas essencial. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso não é só engajamento, é como espalhamos luz. Quando você faz isso, mais pessoas são alcançadas por essa verdade. E cada alma despertada é uma vitória no campo espiritual. Existe uma verdade espiritual que poucos têm coragem de encarar. A guerra não termina quando o inimigo recua. Termina quando você entende o propósito dela. Efésios revela que o objetivo da luta nunca foi te destruir, mas te revelar. Cada batalha expôs uma parte da tua identidade que ainda estava escondida. A dor que parecia punição era lapidação. O inimigo queria te paralisar, mas Deus usou o mesmo ataque para te posicionar. Agora você não é mais o mesmo. A maturidade nos olhos, firmeza na voz e discernimento no espírito. Paulo, mesmo preso, falava como quem era livre, porque a verdadeira liberdade é interna. Ele entendeu que o cativeiro não pode prender quem já se libertou por dentro. E essa é uma das lições mais profundas de Efésios. A vitória não depende de onde você está, mas de quem está em você. O inferno não teme grades, teme convicções. Quando você permanece confiante mesmo em meio ao caos, você demonstra o poder do reino de Deus em movimento. O inimigo se desespera porque percebe que já não pode controlar teu ânimo. A armadura de Deus não te isenta da dor, mas te impede de ser destruído por ela. Ela não serve para te proteger de todas as quedas, mas para garantir que, mesmo caído, você se levante. Cada vez que você se reergue, algo espiritual acontece. O inimigo perde autoridade sobre o território da tua alma.
O chão onde você caiu se transforma em altar, e as lágrimas que escorreram se tornam combustível para a tua próxima vitória. É assim que guerreiros são formados, não na ausência de feridas, mas no poder de transformá-las em armas. Efésios mostra que o amor de Cristo é o centro de toda a armadura. Sem amor, até a fé se esgota. É o amor que mantém a espada leve e o coração alinhado. Quando você aprende a amar mesmo quem te feriu, o inferno perde o direito de te prender na ofensa. O amor é a maior arma espiritual porque desarma o ódio. Ele não ignora a dor, mas decide não ser moldado por ela. Por isso Paulo ora, que Cristo habite em vossos corações pela fé, estando vós enraizados e fundados em amor. O amor é o solo onde a armadura floresce. Mas há uma dimensão mais profunda de amor que Efésios esconde. Um amor que não apenas protege, mas transforma. Um amor que te faz enxergar o inimigo com compaixão e não com raiva. Esse é o ponto máximo da maturidade espiritual. Quando você para de lutar contra pessoas e começa a lutar por pessoas. E no próximo ponto, você vai entender como esse tipo de amor se torna a arma final. O poder que encerra toda a guerra interior. O amor espiritual não é sentimento, é decisão estratégica. Paulo sabia que o amor é o único poder que o inimigo não consegue imitar. Ele pode falsificar milagres, aparências e até palavras de fé, mas nunca consegue reproduzir o amor genuíno de Cristo em um coração rendido. Efésios 5:2 ordena: andai em amor, como também Cristo nos amou. Andar em amor é andar armado, porque quem ama com sabedoria se torna inalcançável. O amor é a couraça que o mal não pode atravessar. Amar em meio à dor é o ato mais revolucionário do reino. Quando você escolhe perdoar, você quebra cadeias que séculos de ódio não romperiam. É por isso que o inimigo tenta endurecer corações. Ele sabe que o amor liberta e que a libertação de um só pode quebrar maldições em gerações. O amor desarma sem precisar lutar. Ele vence não pela força, mas pela pureza. O amor é o único golpe que o inferno não tem defesa. Efésios também nos ensina que o amor não é cego. Ele enxerga o mal, mas não se torna parte dele. O amor maduro não é ingênuo, é estratégico. Ele abençoa quem persegue, mas mantém discernimento. Ele ora por quem fere, mas não abre mão da verdade. É o equilíbrio entre graça e firmeza. Essa é a forma mais elevada de autoridade espiritual. Dominar o próprio coração, porque quem domina o coração, domina a guerra. A armadura é sustentada pelo amor, e o amor é sustentado pela presença. Quando você vive em comunhão constante, o Espírito Santo te ensina a amar de forma sábia, a perdoar sem ser enganado e a permanecer firme sem ser frio. É o Espírito quem traduz a dor em propósito e o sofrimento em sabedoria. É Ele quem transforma desespero em discernimento. E é aí que o verdadeiro soldado nasce, não no barulho da guerra, mas no silêncio da rendição. Mas existe uma revelação que Paulo deixa implícita em Efésios e que poucos percebem. Há um tipo de vitória que não se manifesta com barulho nem com conquista visível. Uma vitória que só quem já sangrou entende. E é sobre ela que vamos falar agora. O estágio final da guerra espiritual, onde o guerreiro se torna completamente invencível, não porque vence todas as batalhas, mas porque nada mais o abala. Existe um ponto na jornada espiritual em que o inimigo simplesmente desiste. Não porque ficou sem força, mas porque percebeu que nada mais te abala. Esse é o estágio final que Efésios sugere, quando o guerreiro, depois de lutar, apenas permanece. Havendo feito tudo, permanecei firmes. Efésios 6:13. Permanecer é a maior vitória, porque é o momento em que você entende que não luta mais para provar algo. Luta apenas para manter o que já é seu. A paz substitui a ansiedade. A fé substitui o medo e a presença substitui o desespero. A guerra exterior pode até continuar, mas por dentro o soldado descansa. Paulo entendeu que o propósito da armadura não é criar super-homens, mas filhos conscientes. O cristão maduro não se impressiona com o caos,
porque reconhece o som do reino até no meio da tempestade. O inferno ruge, mas ele não reage. Observa, o inimigo tenta, mas ele não se apavora. Ora, a maturidade espiritual é essa serenidade que desconcerta as trevas, porque ela prova que o domínio agora é interno. Quando a alma se estabiliza na verdade, o inferno perde qualquer chance de manipulação. Efésios nos mostra que a verdadeira força está na rendição. Quando você entrega o controle a Deus, a guerra muda de dono. Já não é mais você lutando, é Cristo lutando em você. É nesse ponto que o inimigo percebe o quanto perdeu tempo. Todas as tentativas de destruição serviram apenas para firmar suas raízes mais fundo em Deus. Cada lágrima se tornou cimento para a tua fé. Cada noite escura se transformou em escola de confiança. E agora, o que era fraqueza virou fundamento. A carta termina com uma bênção simples, mas carregada de poder. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vitória. Paz e amor com fé. É o equilíbrio de quem aprendeu que a guerra não define o filho define a guerra. Quando você entende isso, nada mais te separa da tua identidade. Você não é mais o atacado, é o armado. Não é mais a vítima, é o embaixador. O inimigo não te teme pelo que você diz, mas pelo que você se tornou. E se você chegou até aqui, entenda, a guerra espiritual não veio para te quebrar, mas para te revelar. O inferno te atacou porque viu o que você ainda não via, um guerreiro em formação. Mas agora tudo mudou. Você sabe quem é, sabe o que carrega e sabe o poder que tem. E o inimigo também sabe. Efésios revela que a armadura não é apenas uma proteção, é a tua identidade completa em Cristo. Você não a veste, você a incorpora. A verdade é o teu cinto, a justiça é o teu coração, a fé é o teu escudo, a salvação é a tua mente, a palavra é tua voz e o Espírito é teu fôlego. Nada pode derrotar quem carrega essa consciência. O inimigo pode tentar, mas já não encontra brechas, porque o guerreiro que conhece quem é, já venceu antes de lutar. Paulo encerra sua mensagem com uma lição silenciosa. A guerra espiritual nunca foi sobre destruição, foi sobre revelação. O inferno luta para que você esqueça quem é, e Deus permite a luta para que você descubra quem sempre foi. Tudo o que você passou, tudo o que suportou, foi para isso, para que você se lembrasse. E agora que você se lembra, o reino avança através de você. A partir deste momento, nada será igual. A voz que antes tremia, agora comanda. O coração que duvidava, agora crê. A mente que se confundia, agora discerne. A guerra terminou, mas o chamado continua. Porque quem descobre sua identidade em Cristo não volta mais ao estado antigo. A armadura se tornou parte do corpo, e o corpo se tornou templo da vitória. E se essa palavra te alcançou, escreva nos comentários. Eu sei quem sou em Cristo e estou revestido da armadura de Deus. Que essa seja a tua declaração final, o selo da tua identidade espiritual e o lembrete diário de que a batalha já foi vencida há muito tempo e o inimigo sabe disso.